Dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 27 de setembro de 2023, quarta-feira, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, fortalecer a nossa fé, aumentar a nossa fé. Quero agradecer a você que já está inscrito no canal. Se você não está inscrito, junte-se a nós. É só você clicar no botão aqui abaixo, inscrever-se, depois assinalar o sininho de notificações todas, porque aí todas as vezes que um vídeo novo for publicado no canal, você é notificado e você pode desfrutar dessa palavra que salva, cura, liberta e transforma. Amém? Dito isso, também quero dizer, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, Ministério Internacional, os dados da conta, a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo. Envie sua contribuição, que será de grande valia para nós. Por último, dizer que não estamos orando pelos pedidos de orações durante o vídeo, para que o vídeo não fique muito extenso, mas a gente ora fora do vídeo. Deus tem correspondido com milagres, sinais e maravilhas. Amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero ler dois textos que começam a partir de Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 15, continua em Gênesis 3, vai até o 20, tá? Então eu vou ler de uma vez só. Gênesis 2, a partir do versículo 15, aqui nós estamos falando quando Deus criou todas as coisas, criou o homem, né? E aí em Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. O Senhor disse mais ainda: Não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu o nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava um auxiliador que fosse semelhante a ele. Então, o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 3. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Serpente aqui é Satanás, viu, queridos? É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: Aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse: Por ter dado os ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida.
ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Bom, vamos ficar aqui. Antes do pecado original, né, da desobediência de Adão e Eva, eles viviam em comunhão com Deus, os dois viviam em comunhão com Deus. Após essa queda, após a desobediência, né, a queda de Adão, esse relacionamento ele foi desfeito, ele foi quebrado. O primeiro pecado consistiu, quer dizer, em um homem não crer na palavra de Deus, né, isolar-se e optar pela busca do seu próprio prazer e independência, independente de Deus. É viver sem Deus. Esse era o pecado. Desobediência, né, e independência. E sem considerar a vontade de Deus. Está lá em Gênesis 3, versículo 3 ao 6. Adão se tornou insubmisso ao desobedecer a ordem dada pessoalmente por Deus, para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, gerando em si culpa, perdendo a conexão, né, a comunhão com o seu Criador, fugindo da amizade até então existente. Se tornou inimigo de Deus. E Adão e Eva, né, depois da queda, eles tentavam se livrar da culpa, atribuindo um ao outro. Adão disse que foi a mulher que o Senhor me deu, a Eva disse que foi a serpente, e assim foi. Né? A culpa gerada pela queda, pelo pecado, resultou ao homem a condição de não ser mais inocente nem irrepreensível diante de Deus, como foi criado originalmente. Dessa forma, ele não atendia mais às expectativas de Deus como criação e era merecedor do seu julgamento. Essa culpabilidade foi transmitida a toda a raça humana. Paulo fala sobre isso lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 12. Paulo diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. No versículo 19 também de Romanos 5, Paulo diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A obediência de Jesus, né? O pecado de Adão e Eva é a base, é a causa, né, da perversão, da culpa e da condenação de toda a sua posteridade, toda a raça humana, simplesmente porque Adão e Eva e sua geração são um só, a raça humana. Dessa forma, toda a raça humana ficou sujeita à escravidão do pecado. Lá em Romanos 6, do versículo 6 ao 18, Paulo diz assim: não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Versículo 17, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma da doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Sabe, queridos? No entanto, Deus, através de seu grande amor com que Ele nos amou, como Paulo fala em Efésios 2, versículo 4, Ele enviou o seu Filho Jesus ao mundo para não condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Lá em João capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O modo que Deus providenciou para nos resgatar, né, lá em Marcos 10, 45, fala isso, né, que Jesus veio. Eu vou pegar aqui Marcos 10, 45, diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso é o próprio Senhor Jesus que diz em Marcos 10, versículo 45. O modo como Deus providenciou para nos resgatar foi mediante a morte vicária de Jesus Cristo na cruz. Ele morreu ali na cruz, nos substituindo. Jesus era o nosso substituto ali na cruz. Nós é que merecíamos aquele castigo e ele tomou o nosso lugar. Lá em Hebreus capítulo 9, no versículo 24 a 28, o autor de Hebreus diz assim: porque Cristo não entrou
em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Aqui, querido, nesse versículo a gente já derruba essa questão de que a gente vai voltar outras vezes, né? Reencarnar. Aqui está dizendo, o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Então, na Bíblia, a palavra de Deus não deixa margem para reencarnação. Preste atenção nisso, é muito sério. Ele não morreu pelo seu próprio pecado. Jesus não morreu pelos seus próprios pecados porque ele não tinha. Lá em 1 João, capítulo 3, no versículo 5, diz assim, 1 João, capítulo 3, vamos lá, versículo 5, diz assim, e vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Aleluia! Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53, versículo 5 e 6 diz isso. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, como inocente, querido, ele assumiu a nossa culpa, para que nós, como culpados, fôssemos transformados em inocentes, em justos. O justo morreu pelos injustos para conduzi-los a Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Paulo fala, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. O preço pago para nos resgatar, ou nos comprar da escravidão do pecado, foi o precioso sangue de Jesus. O autor de Apocalipse, João, ele diz, em Apocalipse 5, versículo 9 e 10, e entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Atos capítulo 20, versículo 28, Lucas também fala isso. Lucas fala que Deus nos comprou com o próprio sangue do seu Filho unigênito. O conceito aqui que é de um escravo que foi liberto pela quitação de uma dívida até então impagável. Pedro também expõe esse valor. Lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 21, Pedro diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Sabe que no momento em que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o confessamos, lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz, veio para os que eram seus, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, porque não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. No momento em que nós recebemos a Jesus, nos é dado o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Herdamos a filiação quando confessamos com a nossa boca o seu senhorio sobre as nossas vidas e cremos com o coração que ele ressuscitou, para nos justificar. Assim nós somos salvos do pecado e da culpa que nos afastava de Deus. Esse ato de amor, querido, ele nos concedeu não somente a salvação, grande providência de Deus para livrar-nos da condenação eterna, mas o restabelecimento do nosso relacionamento com o nosso Criador, do qual nós podemos desfrutar por meio do diálogo, como outrora Adão e Eva desfrutavam lá no Jardim do Éden. Agora nós temos acesso a Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 10, do versículo 19 ao 22, diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne,
e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Mesmo autor de Hebreus, no capítulo 4, dos versículos 14 ao 16, diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém, queridos? Essa é a mensagem de hoje. Deus deu o seu Filho para nos salvar. Aquilo que era impossível para nós, a nossa justificação pelo nosso mérito próprio, pela nossa própria obra, Deus já providenciou essa justificação por intermédio do sacrifício de Jesus. Ele pagou o preço das nossas vidas. O que nos cabe? Crer em Jesus Cristo, crer na obra redentora que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, confessá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas e nascer de novo, nascer de Deus e agora nos tornarmos filhos de Deus, salvos, novas criaturas. Amém? Feche seus olhos e confesse isso. Eu quero hoje, eu confesso, eu creio que Jesus estava naquela cruz no meu lugar. Eu creio e confesso, Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa mensagem alcançando os corações dos meus irmãos e despertando em cada um o desejo de confessar o senhorio de Cristo sobre as suas vidas e adquirirem a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sobre cada um que está assistindo esse vídeo e sobre cada um da família Vida Plena Ministério Internacional, eu declaro salvação, libertação, paz, alegria, provisão, proteção, livramento e prosperidade do céu, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz, não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar com seus queridos. Até a próxima.